Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 17 do livro Esse Cristão Incrível de Tozer. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Esse capítulo ele tem por título A Verdade Tem Duas Asas. E é um capítulo muito interessante e nós vamos então hoje regar as nossas raízes através do estudo desse capítulo. A verdade é como um pássaro, não pode voar com uma asa só. Contudo, estamos sempre tentando alçar voo, batendo uma asa furiosamente, com a outra dobrada com cuidado e oculta. Creio que foi o que o Dr. G. Campbell Morgan que disse que a verdade completa não está em estar escrito, mas em estar escrito e também está escrito. O segundo texto deve ser confrontado com o primeiro para estabelecer equilíbrio, como a asa direita precisa trabalhar junto com a esquerda para dar equilíbrio ao pássaro e capacitá-lo a voar. Muitas das divisões doutrinárias entre as igrejas são resultado de uma cega e obstinada insistência em que a verdade tem apenas uma asa. Cada parte se apega tenazmente a um texto, recusando-se com horror a reconhecer a validade do outro. Este é um erro entre as igrejas, mas é uma verdadeira tragédia quando ele penetra o coração dos cristãos individuais e começa a afetar-lhes a vida devota. Então, Tozer está dizendo aqui que a verdade tem duas asas, porque existem textos bíblicos que umas pessoas se apegam a eles, dizendo, formando então um raciocínio. E recusam-se a usar outros textos que falam daquele assunto, mas talvez de uma forma mais profunda ou até diferente. Mas eles se apegam tanto num texto e eles dizem, está escrito. E aí Tozer fala sobre esse teólogo, o Campbell, que diz que também está escrito. Então nós não podemos, como aqui a argumentação de Tozer, dizer que está escrito e se existir um outro texto que pode lançar uma luz mais profunda àquele assunto, nós não podemos descartar esse texto. Então, por isso ele diz que a verdade tem duas asas. Está escrito, mas também está escrito. E ele continua. A falta de equilíbrio na vida cristã muitas vezes é consequência direta de ênfase excessiva a certos textos favoritos, com uma correspondente falta de ênfase a outros textos relacionados, pois não é somente a negação que torna nula uma verdade. Deixar de dar-lhe ênfase acabará sendo igualmente danoso com o tempo. E isso nos coloca na estranha posição de sustentar uma verdade teoricamente, enquanto a tornamos sem efeito, negligenciando na prática. Então, nós não podemos dar ênfase a um texto que nos é mais favorito, enquanto que outros textos lançam uma luz, às vezes até muito mais clara sobre aquele assunto, porque a gente não se sente confortável com aquele texto. Então, nós precisamos estudar a Bíblia em todo o seu contexto, usando os textos favoritos, mas também nos aplicando ao estudo daqueles textos que falam daquele assunto, mas que talvez para nós não seja tão claro, mas que através do estudo ele pode sim tornar aquele assunto muito mais relevante, muito mais claro e principalmente, fazendo com que a gente saia da teoria para a prática daquilo que nós estamos estudando. Às vezes, a nossa dogmática insistência em estar escrito e a nossa recusa em ouvir também está escrito faz-nos hereges, sendo que a nossa heresia é de uma categoria não relacionada com o credo, pelo que não provoca oposição dos teólogos. Um exemplo disso é o ensino que vez por outra aflora e que se refere à confissão dos pecados. É mais ou menos como segue.
Cristo morreu pelos nossos pecados, não somente por todos os pecados que cometemos no passado, mas também por todos os que venhamos a cometer pelo resto de nossas vidas. Conquanto aceitamos a Cristo, recebemos o benefício de tudo que Ele fez por nós em sua morte e ressurreição. Em Cristo, todos os nossos pecados atuais estão perdoados de antemão. Portanto, é-nos desnecessário confessar os nossos pecados. Em Cristo já estão perdoados. Então, o que Tozer aqui está nos orientando é que se nós nos ativermos somente a um texto, nós teremos essa visão de que Cristo morreu pelos nossos pecados. É fato, isso é verídico e é verdade. Mas também está escrito que nós precisamos confessá-los diariamente para que nós recebamos o perdão dos pecados cometidos, que são pecados que nós cometemos diariamente, porque somos pecadores. E aí Tozer continua, ora, isso está completamente errado, o fato de nós entendermos que Cristo morreu pelos nossos pecados e nós não precisamos mais nos arrepender e confessar, porque Ele já morreu por todos os nossos pecados. E o erro é tanto maior por ser meio certo. É verdade que Cristo morreu por todos os nossos pecados, mas não é verdade que porque Cristo morreu por todos os nossos pecados, não precisamos confessar que pecamos quando pecamos. Esta conclusão não se segue dessa premissa. Está escrito que Cristo morreu por nossos pecados. E também está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1,9. Estes dois textos estão escritos a respeito de um mesmo grupo de pessoas, a saber, cristãos. Não ousamos impor o primeiro texto para invalidar o segundo. Ambos são verdadeiros e um completa o outro. O sentido dos dois é que, desde que Cristo morreu por nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, serão perdoados. Ensinar outra coisa é tentar voar com uma asa só. E nós vamos a alguns textos bíblicos que está escrito, mas também está escrito. 1 Coríntios 15, 3 diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Romanos 4, 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Pedro 3, 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então está escrito que Cristo morreu para nos perdoar os pecados, mas também está escrito 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E também está escrito em Tiago 5, 16, a parte A, confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, se nós entendemos, e é verdade, que Cristo morreu para nos perdoar os pecados, nós também precisamos entender que continuamos pecadores e que precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados diariamente. E Tiago vai muito além até. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Se nós continuamos pecando contra os nossos irmãos, quanto mais diante de Deus. E Lucas 5, 31 e 32 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus veio ao mundo e Ele mesmo nos colocou no nível do pecado. Ele nos nivelou em relação ao pecado. Então, cremos sim, está escrito que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados,
mas também está escrito que nós continuamos pecadores e precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados diariamente. Então, não podemos voar somente com uma asa, precisamos voar com as duas asas. Outro exemplo. Tenho encontrado alguns que alegam que é errado orar 2 vezes pela mesma coisa, pelo motivo de que, se verdadeiramente cremos quando orarmos, teremos a resposta na primeira vez. Uma segunda oração trairá a descrença presente na primeira, logo que não haja uma segunda oração. Há 3 coisas erradas neste ensino. Uma é que ele ignora o vasto conjunto da Escritura. A segunda é que raramente funciona na prática, mesmo para a mais santa alma. E a terceira é que, se persistir nele, priva o homem de oração de suas mais poderosas armas em sua guerra contra a carne e o diabo, a saber, a intercessão e a súplica. Pois que se me permita dizer sem reserva que um intercessor eficiente jamais é um homem de uma oração só. Tivesse Davi subscrito o credo de oração única, poderia ter reduzido seus salmos a cerca de 1/3. Elias não teria orado 7 vezes por chuva. O nosso bendito Senhor não teria orado pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Nem Paulo teria pedido 3 vezes ao Pai que afastasse dele o espinho. De fato, se esse ensino fosse verdadeiro, de uma oração só, muitas narrativas bíblicas maravilhosas teriam de ser reescritas, pois a Bíblia tem muito a dizer acerca da oração continuada e persistente. Então, é fato que nós, ao orarmos e crermos com fé de que Deus há de nos atender e nos atenderá, sim, mas nós precisamos orar insistentemente. E está escrito, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Lucas 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Salmo 88:1 e 2, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Marcos 14, 32 e 39. Isso nos falando acerca da oração persistente. Entendemos que precisamos orar com fé e a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? O que a gente leu, mas também está escrito que nós precisamos orar. E esses textos nos falam exatamente sobre isso. E o exemplo de Jesus é bem firme. Marcos 14, 32 a 39. E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que fosse possível passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Então está escrito que nós precisamos ter fé na nossa oração, mas entendendo que também está escrito que nós devemos orar sem cessar. E 1 Reis 18, 42 e 43 fala sobre a experiência de Elias. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo, sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Então, Tozer fala sobre essa experiência de Elias que orou 7 vezes.
E 2 Coríntios 12, 7 e 8 diz: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então, nós precisamos sim entender que está escrito que a oração do justo pode muito em seus efeitos e que ao pedirmos ao Senhor com fé receberemos, mas também está escrito que precisamos nos aplicar à oração. Usando ambas as asas, deste modo iremos mais longe. Então, nós precisamos entender que a verdade tem 2 asas. Não se atenha tão somente àqueles versículos que lhe são mais simpáticos, mas que você possa se aplicar à leitura do texto bíblico por inteiro, para que cada assunto seja aplicado de acordo com o contexto bíblico, com todos os versículos relacionados, para que você e eu tenhamos uma visão mais ampla daquilo que a gente crê. Nós precisamos entender que a verdade tem 2 asas. Nós não podemos colocar a nossa teologia fincada tão somente num conjunto de versículos, mas no que todo o contexto bíblico fala sobre esse assunto, o assunto que nós então nos debruçamos para estudar. E para encerrar, nós vamos fazer a oração do Salmo 66, 17 ao 20. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Esse texto fala sobre a confissão de pecado, sobre a oração insistente e principalmente sobre agradecer ao Senhor, porque a palavra dele, ela é tão substanciosa nos assuntos que são para nós necessários para o amadurecimento da nossa fé. Ela é tão substanciosa que nós temos na palavra o direcionamento para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Mas não fiquemos só no está escrito, entendamos também que também está escrito. Que Deus nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus.